a gente grava a aula. Então, genitais femininos e genitais masculinos. Primeiro, a gente precisa pensar o que é genital, de onde vem essa palavra genital. Então, genital é aquilo que gera. Então, é um conjunto de órgãos cuja grande função é a reprodução humana. Genital masculino. Querer detalhar um pouco mais as funções do genital masculino, então a gente tem lá a produção de hormônios, a produção dos gametas masculinos, a gente tem armazenamento, maturação e a condução de espermatozoides, a produção de secreções que vão ajudar na viabilidade desses espermatozoides e transportar o sêmen para fora do corpo do pênis. Bom, visualizar o genital masculino lá nas nossas peças práticas. Então, a gente precisa imaginar que esta região é a região do escroto, onde eu tenho o testículo e o epidídimo. O epidídimo, ele está unido com a região lá da próstata, através de um grande ducto, que é o ducto deferente. Aqui a gente tem uma vesícula, uma glândula chamada de glândula seminal, então vocês já imaginam que ela chama-se desta maneira porque ela vai produzir grande parte do sêmen. Então, eu tenho aqui a próstata, eu tenho aqui a região do pênis e tenho aqui uma pequena glândulazinha chamada de glândula bulbo-uretral. Então, que também vai produzir secreção e jogar para dentro da uretra masculina. Na região dos testículos, então os testículos eles ficam no escroto, não é bolsa escrotal, é somente escroto, o nome correto. Os testículos são as gônadas masculinas, então que vão produzir gametas e hormônios. E existe aqui uma túnica, um revestimento do testículo que é chamado de túnica albugínea. Então, quando a gente for ver lá na prática, vocês vão ver que os testículos, eles parecem que tem uma casquinha de ovo que é chamada de túnica albugínea. Eles são formados por vários ductos. Esses ductos, eles fazem a espermatogênese, que é a formação dos espermatozoides. E aí, o que acontece é que os espermatozoides vão sendo formados nesses ductos, vão caminhando, vão para fora da região do testículo e chegam até a região chamada de epidídimo. De uma outra forma, então o testículo, ele começa a formar os espermatozoides, aí os espermatozoides vão chegar a esta estrutura que é o epidídimo, e o epidídimo ele faz duas coisas. O corpo e a cabeça, que são as regiões proximais, as regiões iniciais do epidídimo, vão fazer a maturação dos espermatozoides, e a cauda do epidídimo faz o armazenamento desses espermatozoides prontos. Então, na verdade, o espermatozoide, ele não sai pronto do testículo. Ele precisa acabar de amadurecer no epidídimo e ainda vai ser armazenado nesta região. Aqui, de uma outra forma, então, os espermatozoides vão ser formados no testículo, vão caminhando, acabam de amadurecer aqui na cabeça e no corpo do epidídimo, aí vão ser armazenados aqui na cauda do epidídimo e vão continuar este caminho através de uma continuação do epidídimo que é chamada de ducto deferente. Então, nessa figura a gente vê bem que, na verdade, é uma estrutura contínua. Então, os espermatozoides vão só caminhando por dentro desses ductos, que vão tendo aí nomes diferentes.
Então, aqui acaba o epidídimo e começa o que a gente chama de ducto deferente. É que, como o testículo e o epidídimo estão lá na região do escroto, eu preciso que chegue lá o sangue, preciso que chegue nervo, preciso que chegue linfático, preciso que tenha veias que vão drenar esta região. Então, estas estruturas todas, elas vão passar por dentro deste cordão que é chamado de funículo espermático. Então, essa estrutura, ela sai lá de dentro da pelve, ela vem por dentro de uma região chamada de canal inguinal e vai chegar até o escroto para levar artérias, para levar veias. Então, as veias são chamadas, um conjunto de veias que é chamado de plexo pampiniforme, vasos linfáticos, uma outra artéria cremastérica que vem para este músculo cremaster, que é o músculo que é responsável pela enrugação da pele, pelo enrugamento, da pele do escroto, e o próprio ducto deferente, que vai sair lá do epidídimo e vai passar aqui por dentro desta estrutura para levar os espermatozoides lá para dentro da uretra, para que eles formem o sêmen e sejam ejaculados aí junto com o sêmen. Forma o ducto deferente. O ducto deferente, ele sai então da região do epidídimo. Então, olha só, a continuação dele do epidídimo é o ducto deferente. Ele passa por cima da bexiga, uma estrutura grande, e vem parar aqui dentro da próstata. Então, o ducto deferente, ele tem várias partes, ó, ele passa por dentro do escroto, depois ele passa por dentro do funículo espermático, passa por dentro do canal inguinal, aqui na região da virilha, e aí entra lá na pelve. Então, o que é que ele faz? Ele conduz espermatozoides, é isso que ele faz. Ele faz com que o espermatozoide que está lá na região do escroto chegue até a região da uretra para formar o sêmen. E aí o que acontece? Aqui a gente visualiza a região posterior da bexiga. Ó, eu tô vendo os dois ureteres chegando aqui na bexiga. A gente visualiza na parte posterior e relembra a aula passada. E aí aqui o ducto deferente, o que acontece com ele é que ele vai sofrer uma dilatação, que é a ampola do ducto deferente, e entra aqui neste órgão que está abaixo da bexiga, que é a próstata. E aí, ao lado da ampola do ducto deferente, eu visualizo então essas outras duas estruturas aqui, que são as chamadas vesículas seminais. Então, as vesículas ou glândulas seminais, elas vão produzir grande parte do sêmen. Então, 60% do sêmen é produzida aqui nesta região. Para que serve esta secreção que é fabricada aqui nas vesículas ou glândulas seminais? Então, esta secreção, ó, ela contém proteína, frutose, vitamina, mas qual é a grande função? Ela vai diluir o sêmen e ela vai proteger os espermatozoides contra a acidez da vagina feminina. Então, a vagina, ela tem uma acidez que é natural e uma acidez que é importante porque esta acidez, ela protege contra infecções. Então, o que acontece aqui é que o líquido que é produzido aqui na glândula seminal, ele vai fazer parte do sêmen também, e a função dele, então, é diminuir a acidez da vagina, porque o espermatozoide ele é muito chato, eu sempre falo isso. Ele não vive no calor, ele não vive no frio, ele não vive no ácido, ele não vive no básico. Então, existem uma série de medidas para que o espermatozoide ele tenha viabilidade, ele consiga sobreviver até chegar no óvulo,
que é a função primordial dele. O que a gente tem então? Quando eu falei para vocês, a ampola do ducto deferente está trazendo os espermatozoides, a vesícula seminal, a glândula seminal, está trazendo o líquido dela. E aí o que acontece? Esses dois ductos, eles vão se unir dentro da próstata e formam um ducto único, que é o ducto ejaculatório. Então, o ducto ejaculatório, ele vai ser a união, ó, do ducto da glândula seminal com o ducto deferente. E aí, o que acontece? Então, ele vai pelo ducto pelo ducto ejaculatório vai passar o quê? O espermatozoide, que vem do ducto deferente, e o líquido que vem da glândula seminal. Então, pelo ducto ejaculatório vai passar as duas coisas. Aí, o que acontece é que esses ductos ejaculatórios, eu tenho um de cada lado. Então, eles vão chegar aqui dentro da uretra prostática. Nesses dois ósteozinhos aqui que estão lá dentro da uretra, que está passando por dentro da próstata. De uma outra forma, lá nas peças, ó, aqui a próstata, e aí aqui o ducto deferente, ele está passando, ó, nesta região aqui por dentro da próstata. Então, ele vai liberar aqui o líquido que está vindo da glândula seminal e os espermatozoides aqui dentro da uretra prostática. De uma outra forma, agora a uretra prostática, ó, aqui a gente visualiza os dois ósteos dos ductos ejaculatórios. A próstata, ela também vai ajudar na fabricação do sêmen. E aí, ela vai fabricar um líquido, que é o líquido prostático. Para que ele serve? Ele vai nutrir e dar mobilidade ao espermatozoide. Então, na verdade, o sêmen, ele é formado aqui na uretra prostática. Então, o que tem no sêmen? No sêmen vai ter o espermatozoide, que está vindo lá do ducto deferente. No sêmen vai ter o líquido da glândula seminal. E no sêmen vai ter o líquido prostático. Então, tudo isso se forma aqui e aí vai ser ejaculado através da uretra. E aí, o líquido prostático, olha só, ele é formado em grande parte da próstata e é trazido através desses ductozinhos. Então, a uretra lá na próstata, ela tem um monte de buraquinho, ó, vários ósteozinhos, que é por onde vai chegar aí o líquido prostático para se misturar com o espermatozoide e o líquido da glândula seminal. Bom, e aí faltou essa aqui, que é a glândula bulbo-uretral. Então, são pequenininhas, ficam lá no espaço profundo do períneo. Só que essas glândulazinhas, elas vão ter um ducto que vai liberar uma substância já dentro da uretra peniana. Então, ó, o sêmen, ele está sendo formado aqui na uretra prostática. Mas essa glândula bulbo-uretral, ela vai liberar o seu líquido aqui mais embaixo, já na uretra peniana. Para que serve o líquido da glândula bulbo-uretral? Esse líquido, olha lá, vai neutralizar a acidez da urina. Então, eu preciso pensar que como na uretra masculina está passando xixi, a uretra masculina é ácida. E o espermatozoide não sobrevive no ácido. Então, por isso, eu preciso de uma substância, e esta substância agora vai, então, neutralizar o pH da uretra masculina. Além disso, essa substância é uma substância clarinha, uma substância mucoide, que sai antes do homem ejacular. Por quê? Porque ela vai passar na uretra, ela vai tirar a acidez da uretra e ainda vai lubrificar a glande, que é a região final do pênis, que é chamada de cabeça do pênis. Então, ela vai lubrificar esta região também.
Outra forma, a glândula bulboretral, a gente visualiza aqui nesta região, e aqui eu tenho então o ducto da glândula bulboretral que vai liberar essa substância já lá na uretra peniana. E o pênis? O pênis, ele é formado por uma parte que é fixa, que é chamada de raiz, e que fica entre os ossos chamados de ossos pubis, e ela tem uma parte móvel, ele tem uma parte móvel que é o corpo. Então aqui, na verdade, o pênis ele é formado por dois corpos cavernosos. Lá na raiz, esses corpos cavernosos estão separados e são chamados de ramos. E por um corpo esponjoso, por onde vai passar a uretra, e que tem duas dilatações. Uma dilatação aqui na raiz, que é o bulbo, e a outra dilatação lá no corpo, que é a glande. Então, aqui a gente visualiza, né, os corpos cavernosos. Então, eu tenho um aqui e o outro aqui. Aqui parece que eles estão juntos, mas não estão. E aqui eu tenho, então, o corpo esponjoso, que é por onde vai passar a uretra peniana, a uretra esponjosa. Se eu fizer um corte, olha só, eu visualizo desta forma. Então, aqui um corpo cavernoso, aqui um corpo cavernoso, aqui o corpo esponjoso e a uretra passando por dentro do corpo esponjoso. De natureza vascular. Então, quando o homem está excitado, o que é que deixa o pênis ereto? O fluxo de sangue. Então, você tem um direcionamento do sangue que vai unir, que vai encher os corpos cavernosos e o corpo esponjoso, e isso acarreta num aumento tanto do comprimento quanto da espessura do pênis. Na região da glande existe uma pele que recobre a glande, que é chamada de prepúcio. E aí existe aqui uma estrutura que vai delimitar o quanto consegue se colocar o prepúcio para trás, retrair o prepúcio. Então, aqui nessa região, você tem o chamado frênulo do prepúcio. Então, aqui o prepúcio é essa pele que está em cima da glande, e aqui o frênulo do prepúcio. Sistema genital feminino. Então, eu tenho função de produção de gameta e hormônios, eu tenho a função de receber os gametas masculinos durante o ato sexual, eu tenho aqui a função de propiciar condições favoráveis para que haja a fecundação, e tenho aqui a função de possibilitar o desenvolvimento desde o embrião até que esse embrião ele forme o feto e o feto esteja em condições possíveis de viver fora do corpo da mãe. Os órgãos genitais femininos em órgãos internos e órgãos externos. Quem são os órgãos? São os ovários. Depois eu tenho as chamadas tubas uterinas, que lá as pessoas mais antigas acabam chamando de trompas, tá? Mas o nome mais correto é tuba uterina. Depois eu tenho a região do útero, e a região aqui, o útero, ele tem uma região que se projeta para dentro da vagina. O útero ele está preso na parede, nas paredes da pelve através de um grande ligamento, né? Na verdade, de vários ligamentos. Por exemplo, esse amarelo grandão que é chamado de ligamento largo. Parece que colocaram um lençol, vamos supor, nesta região, né? Como se eu tivesse colocado um lençol num varal. Este ligamento amarelo é o ligamento largo. E aí ainda eu tenho aqui, por exemplo, o ligamento útero-ovárico, eu tenho aqui o ligamento suspensor do ovário,
Então, todos esses órgãos genitais femininos internos, eles são fixados através de ligamentos. A gente começa pelo ovário. Então, aqui, o ovário, a gente está visualizando, ó, o óvulo, ele maturando, né? Ele amadurecendo, até que ele chega num estágio de cisto, e aí ele fica pronto para que haja a ovulação. Então, os ovários, eles além de produzirem os óvulos, as células germinativas femininas, eles vão produzir o estrogênio e a progesterona, que são 2 hormônios importantes para as mulheres. Aí o que acontece? Quando ocorre a ovulação, então você tem a liberação do óvulo, e aí a tubuterina, ela tem uma série de tentáculos na sua extremidade, que são as chamadas fímbrias. Esses tentáculos vão capturar o óvulo, e aí o óvulo vai entrar na tuba e vai começar a caminhar por dentro da tuba uterina. Cavidade pélvica, a cavidade peritoneal, e a outra extremidade que vai passar já por dentro da parede do útero. E as tubas, elas têm cílios. Esses cílios, eles vão fazer com que o óvulo se movimente e possa cair dentro da região do útero. As fímbrias é chamada de infundíbulo. Depois eu tenho aqui chamada ampola, que é a maior parte da tuba, que é onde a tuba, ela vai normalmente, onde o espermatozoide se encontra com o óvulo. Então, o processo de fertilização, ele normalmente acontece dentro da tuba uterina. A tuba passa por dentro já da parede uterina, que é a parte uterina. Então, o óvulo, ele vai ser liberado, ele entra na tuba, caminha por todas essas regiões da tuba e vai chegar até o útero. Caso não haja o encontro do óvulo com o espermatozoide, esse óvulo ele vai ser liberado junto com a menstruação. Se acontecer, normalmente, o espermatozoide, ele nada até esta região da tuba e se encontra, então, no que a gente chama de ampola da tuba, que é mais ou menos nesta região aqui da tuba uterina. É um órgão muscular também, um órgão oco. Ele é um órgão, olha só, que fica logo acima da bexiga. Então, a gente fala que ele está virado para frente, ele está antivertido sobre a bexiga. Então, quanto mais cheia está a bexiga, ó, mais em pezinho vai ficando o útero, ok? O útero, ele é um órgão muscular também e que é formado por camadas. Então, eu tenho a camada mais externa, que é chamada de perimétrio. Depois, eu tenho o miométrio, que é o músculo mesmo do útero. E tenho aqui por dentro o endométrio, que é aquela camada que vai se descamar na menstruação. Então, a menstruação é a descamação do que a gente chama de endométrio. E além de camadas, o útero ele também tem algumas regiões. Então, o fundo do útero, que é essa porção mais lá em cima. Depois eu tenho aqui o corpo do útero, o istmo é sempre uma região estreitada. E depois eu tenho aqui o cérvice, cervix, ou então mais conhecido como colo do útero. Então, o colo do útero, ele tem esse ósteo, né, que é o ósteo uterino. E aí, o que acontece é que o colo do útero, ele já se projeta para dentro do que a gente chama de vagina. Então, é um órgão, é um tubo formado por músculo, por membrana.
Então, aqui a gente visualiza a pelve feminina, a sínfise púbica, a bexiga, a uretra, depois o útero, a vagina e por último aqui o reto e o ânus. A vagina, ela é formada, então ela tem aqui uma posição que é posterior à bexiga e anterior ao reto. E aí, como a gente já falou, né, existe uma acidez normal, natural aqui da vagina que é para proteção contra possíveis infecções. Rugas, né? Ela começa lá na região onde está o colo do útero e termina aqui no ósseo, onde está uma membrana chamada de ímen. Olhando o colo do útero, né, pela vagina, existe aqui a formação de uma região, um anel, né, que fica aqui na vagina e em volta do colo do útero, por conta do colo do útero ser esta projeção. Então, acaba se formando aqui uma estrutura como se fosse um anel em volta do colo do útero, que são os chamados fórnices da vagina. Então, os fórnices, eles ficam nesta região. Por que que o fórnice é importante? Porque quando o homem ejacula dentro da vagina da mulher, o sêmen, ele fica parado nesta região. E aí, o que acontece? Os espermatozoides começam a nadar e vão entrando aqui pelo ósseo uterino. Então, o sêmen, ele vai ser armazenado nesta região do fórnice e os espermatozoides começam a nadar para dentro do útero. Externos de região da vulva. Então, o que que tem aqui na vulva? Você tem a região do monte púbico e você tem aqui os grandes lábios e pequenos lábios. Esta região aqui, que é formada, delimitada pelos dois pequenos lábios, é o que a gente chama de vestíbulo da vagina. No vestíbulo da vagina, a gente vê aqui, ó, o orifício da uretra e o orifício da vagina, ok? Então, o vestíbulo da vagina, aqui o ósseo da vagina, onde estaria o ímen, vou mostrar daqui um pouco, o ósseo da uretra e, por último, esta estrutura, que é o clitóris, não é clítoris, tá? O nome correto é clitóris, que é a estrutura de prazer da mulher. Então, o prazer feminino é dado por esta região que é o clitóris. Quais são o que é, né, o ímen? O ímen, ele tem algumas características, alguns tipos. Então, o ímen, ele pode ser um ímen, por exemplo, que a gente chama de anular. Então, é um ímen em forma de anel. Ele pode ser um ímen chamado de septado, então parece ter um septo no meio. Um ímen cribiforme porque é cheio de buraquinhos. E aqui é o ímen que já foi rompido. Então, o ímen, ele é uma estrutura que fica no ósseo externo aí da vagina, no ósseo de entrada da vagina e que protege a vagina também aí contra, por exemplo, possíveis infecções. Ok, gente? Essa foi nossa última aula antes das férias. Aproveitem as férias para estudar bastante, né? Eu quero muito que vocês olhem as estruturas do roteiro prático no Atlas. Não deixem de fazer isso, assistam todas as aulas, para que quando a gente voltar, a gente volte da maneira mais tranquila possível, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês lá no fórum. Um abraço a todos.